eu insisto, porque o dia que você chegar aqui tendo dado mais tempo para Deus durante a sua semana, o culto aqui vai ser completamente diferente. Enquanto nós chegarmos aqui cheio das nossas séries preferidas, cheio dos nossos prazeres, cheio dos nossos trabalhos, cheio daquelas porcariadas que o Facebook joga na nossa mente, a gente fica cheio de raiva, cheio do ódio que a gente exala nos nossos grupos, cheio da tribulação que o filho e a filha causa, que o cunhado causa, cheio das nossas dificuldades. Quanto mais a gente continuar chegando aqui, sem o equilíbrio da presença de Deus, sem o equilíbrio do altar de Deus, porque essas coisas, irmãos, muitas vezes a gente não tem como ficar livre delas, mas a gente tem como capturar tudo elas e vir para o altar do Senhor diariamente, para a presença de Deus, onde a gente fala sobre elas, onde a gente apresenta elas, onde a gente libera perdão, onde a gente recebe perdão. E isso é no melhor tempo possível para Deus. Enquanto a gente vier cheio dessas coisas para o culto, sem poder dizer que deu para Deus os melhores momentos do dia, os nossos cultos ficam centrados em nós e nas nossas necessidades, e a gente vai saindo daqui pior. Não é? Então o desafio feito para você aqui é que você separe todo dia. Olhe para mim, por favor. Amanhã, qual é o horário que você já separou para ter o melhor tempo com Deus amanhã? Levante a mão só quem já tem. Você já sabe, você já olhou para amanhã e já sabe que horas vai ser. Bem alto a mão. Significa que se você não levantou a mão ainda, você precisa parar hoje e pensar amanhã qual vai ser o seu melhor tempo para Deus. Irmãos, eu não estou brincando aqui de ser pastor seu. Aliás, pelo menos é isso que eu acho, diante de Deus. E a minha voz aqui é uma voz profética. É isso que eu estou fazendo aqui, é exercer um ministério profético sobre você. E o ministério profético, de vez em quando, era pegar o cajado e dar uma cajadada no povo. Quem entendeu aí, dá um aplauso. Isso aí, tá vendo? Tudo bem. Esse povo aplaude qualquer coisa mesmo. Olha que povo que aplaude. Vocês entenderam, gente? Então não brinca também não. Não é? Porque a partir do momento em que o profeta cruza uma linha, descumpri-la pode gerar rebelião, pode caracterizar rebelião, e rebelião é igual feitiçaria. Quem entendeu, diga, eu estou entendendo. Então, como seu pastor, eu vou atender você no gabinete, eu vou atender você de madrugada, de vez em quando eu vou ler até os seus WhatsApps. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, evita ficar me mandando WhatsApp, porque às vezes eu recebo 90 por dia, e se eu não vi o seu, é bom você ligar. Você precisa falar comigo, é melhor, se for urgente, é melhor você ligar, certo? E aí eu consigo te atender na hora. Eu vou atender os seus WhatsApps, vou sair do culto aqui tarde para falar com você, vou atender você de madrugada, igual alguns me ligam. Aliás, faz tempo que isso não acontece, mas já aconteceu várias vezes. Mas você vai fazer o que eu falo. Amém ou não amém? Ótimo. Então, você já pensou no seu melhor momento para Deus amanhã? Que horas vai ser esse negócio? Certo? Então, eu já sei, o meu melhor momento para Deus, todos os dias, eles estão devidamente registrados. Não é? E não pensa que é porque eu tenho tempo. Porque se eu quiser, mas eu trabalho aqui 18 horas, 19 horas, 20 horas. Aliás, até eu ter o tumor na cabeça, eu trabalhava bastante. De lá para cá eu comecei a diminuir um pouco o meu ritmo e tenho diminuído um pouquinho mais. E ao longo dessa correria toda, eu dou um jeito de achar um tempo para Deus. Porque eu quero que Deus entenda que Ele tem um lugar de primazia na minha vida. Tem mais alguém aqui que tem essa preocupação? Então cuide disso. Deus é Deus para você, na medida em que essas coisas ficam bem estabelecidas. Ótimo. Pete, por favor, dê um clique aí, pode deixar na tela, por gentileza. É o próximo slide, né? Travou? Isso, pronto. E aí, eu quero observar com você. Pode ler na tela? 1, 2, 3 e já. Não diminua. Porque agora acontece o seguinte, então algumas pessoas pensam assim, ufa, graças a Deus, aleluia, acabou o jejum intenso. Aí volta para a morte. Volta para aquele não é? Então e eu digo se você tem certeza que no mês de junho você intensificou a sua busca, não volta para trás não. Mantenha a linha. Agora é o próximo degrau. Não é? Eu vou aumentar esse trem aqui. Quem entendeu, dá um aplauso aí de novo.
Pensa num povo que aplaude espontaneamente. Esse povo, gente. Esse povo é fera. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Crônicas, foi isso que eu falei? Desculpa. 1 Crônicas. Eu estou vendo aqui umas Bíblias, tudo no Novo Testamento, eu falei, eu acho que eu devo ter falado alguma coisa errada. Isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Estava hoje num dos meus melhores tempos para Deus e do dia. E pensa que eu tinha uma pregação para hoje aqui, estava até aliviado com ela. Fiquei tranquilo ontem. Que bom, já tenho uma pregação. Aí entendi que não ia dar muito certo aquela pregação, não. E eu espero não estar errado em chamar você para ler comigo 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 11. 1 de Crônicas 16, 11. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor, buscai o seu poder, buscai constantemente a sua presença. Amém. Vou chamar os homens para lerem comigo, não importando a sua versão. Os homens, não é? Os sacerdotes, aqueles que têm diante de Deus algumas responsabilidades diferenciadas sobre suas esposas e seus filhos. Aqueles a quem Satanás quer diminuir constantemente, a mídia quer diminuir constantemente, e a proposta do Deus desse século é diminuir constantemente, porque uma vez que você atinge o homem, você atinge a casa. Quero chamar você para ler em voz alta comigo o versículo 11. 1, 2, 3 e já. Buscai... As mulheres, por favor, chamadas para ajudarem os homens a serem homens. As mulheres que são chamadas e vocacionadas e dotadas, há uma dotação espiritual na mulher de Deus para ajudar o marido a ser marido, para ser sacerdote, para cumprir o papel dele. As mulheres, por favor, versículo 11, 1, 2, 3 e já. O reino estava caído. Saul havia decidido governar sem o Senhor. Saul havia afastado o povo dos caminhos do Senhor. Ele se afastara e havia afastado o povo. O coração dele estava embrutecido. O coração de Saul era o coração de um homem endurecido. Ele não valorizava em humildade voltar-se para Deus, apesar dos cutucares constantes de Deus. Saul resistia às oportunidades que Deus lhe havia dado. Aquele homem que um dia havia sido cheio do Espírito e havia profetizado juntamente com os profetas, agora estava se voltando cada vez mais para longe de Deus, a ponto de Deus dizer a Samuel, o profeta, não ore mais por ele. Pensa que coisa horrorosa, um homem nessa situação. Deus diz a Samuel, não ore mais por ele. Não é? Deus o havia rejeitado, Deus havia rejeitado a sua família. Suas atitudes o haviam trazido àquele lugar tão caótico. E uma vez que o líder afrouxa na busca pelo Senhor, isso se reflete em todos os escalões para baixo dele. O povo também se afastava. Não é? E aí os inimigos se avolumam. E Israel então sucumbe diante dos seus adversários. Saul sucumbe diante da idolatria da terra, a ponto de buscar numa médium orientação por demônios. O quadro é muito ruim, começando da autoridade maior da nação e vindo até as casas menores daquela terra. Saul e seus filhos morrem no campo de batalha, morte vergonhosa, morte de gente alijada da presença de Deus, morte de gente privada da glória de Deus.
Pensa então agora num povo inseguro. Pensa agora num povo desconfiado, abalado. Pense agora num povo humilhado pelas derrotas. O distanciamento de Deus, ele gera tragédia no casamento, no filho, nos relacionamentos, na vida financeira. Aliás, o distanciamento de Deus, ele permite até alguns sucessos que, na verdade, não são sucessos, são miragens. Não é? São ciladas. Tem gente que diz assim, não, mas meus filhos estão bem, eles estão afastados do Senhor, mas estão indo bem na vida profissional. Isso é miragem. Não é? Isso muitas vezes é armadilha, isso é mais ou menos como ciladas. Não é que Satanás vai fazendo, não, está tudo bem. Eu não oro, não tenho tempo com Deus, Deus não é nenhum tipo de primazia na minha vida, mas pensa que a minha empresa vai bem. Biblicamente, se você não está agarrado com o Senhor, se Ele não é o dono da sua vida e não tem primazia no seu coração, tudo mais pode ser uma grande miragem. Não é? É só a gente olhar as Escrituras. E aí então a gente vai vendo aquele povo machucado. E eu fico pensando, né? Satanás havia aproveitado Saul, e pela brecha de Saul, e pelas circunstâncias todas que graçavam no meio daquele povo, Satanás tinha ferido o povo. Tinha ferido as pessoas. Tinha ferido os ministérios. Tinha ferido a adoração. Tinha ferido a consagração. Tinha ferido o prazer em Deus. Tinha ferido a busca de Deus. Satanás tinha entrado, como tem entrado muitas vezes em algumas igrejas, e eu olho muitas vezes a ação de Satanás com uma constância aqui no nosso meio, insuflando a nossa carnalidade, insuflando nosso distanciamento de Deus. Não é? E eu fico vendo então aquele povo daquele jeito. E eu queria fazer um parênteses aqui, ouça bem o que eu quero dizer para você nessa manhã. Satanás quer ferir você. Satanás quer machucar você. Ele vai usar quaisquer tipo de circunstâncias, e muitas vezes pessoas perto de você, e às vezes uma enfermidade, ou alguns problemas, porque o interesse dele é ferir você, é fazer você doer, não é? E talvez você esteja aqui assim, desestimulado, alguma circunstância está doendo você. E daí quando a gente dói, a gente fica concentrado naquele ponto que está doendo aqui, aí o louvor fica diminuído. Aí a adoração fica diminuída. Aí a consagração a Deus fica colocada em segundo plano. Aí a alma fica pesada. Aí não há fluir de Deus, porque às vezes nós estamos feridos aqui. O povo está ferido aqui. E ferido aqui, ele se volta para a ferida. Ele se volta para aquilo que Satanás produz. E a gente começa a circular em volta da dor, da preocupação, da raiva, do ódio, da amargura, do problema. E a gente fica circulando em volta disso aqui. E aí Satanás logra vantagem, porque olhando para cá, a gente não olha para o trono. Olhando para cá, a gente não olha para a presença de Deus. Atraído para cá, ferido aqui, a gente não flui a alegria de Deus, prazer de Deus, presença de Deus. E era assim que Israel estava, olhando para o caos de um reinado que havia ido e com perspectivas ruins, porque os inimigos tinham triunfado sobre eles no campo de batalha. E aí, nesse contexto de tragédia nacional, Davi é levantado, então, como rei de todo Israel. Os líderes da nação vão buscá-lo no exílio e vão trazer o adorador, vão trazer o que desejava a presença de Deus. E dentre tantas providências que Davi toma, uma das primeiras é chamar o povo a buscar Deus. Uma das primeiras providências é chamar o povo para buscar Deus. Davi traz a sua cultura pessoal. Davi traz o seu hábito. Davi traz o seu comportamento pessoal. Ele não vai buscar Deus porque se tornara rei, porque suas responsabilidades aumentaram. Ele não vai buscar Deus porque agora ele tem um big problema na empresa para resolver, ou nos filhos, ou na saúde, ou no casamento. Ele não vai buscar Deus porque a coisa virou a breca. Ele vai buscar Deus porque esse era o seu hábito. Então ele busca Deus quando as suas mulheres e filhos são levadas. Ele busca Deus na caverna de Adulão. Ele busca Deus quando está agora ungido rei. Mas ele buscava Deus antes, quando pastoreava as ovelhas do seu pai. Buscar a Deus era o seu hábito.
era o seu comportamento. Então, não importa se ele é o governador das ovelhas ou se ele é o governador das nações, da nação, buscar Deus faz parte da sua característica. E como buscador de Deus, ele começa então a trazer esse comportamento para o povo. Olhe para Davi, ele vai entronizar Deus. Ele vai ensinar que o Senhor deve estar à frente. Ele vai ensinar que o Senhor deve ter a primazia. Homem tão ocupado, com tantas responsabilidades, ele decide que Deus teria a primazia no seu governo. E daí, gente boa? A gente continua naquela encruzilhada. Nem pus ela ali. Mas a gente continua naquela encruzilhada. Esse texto põe a gente em encruzilhada. Não é? E aí eu queria que você visse comigo o versículo 25 do capítulo 15. Me ajuda aí rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. Foram Davi, os príncipes de Israel, os anciãos, os representantes de todas as tribos. Foram os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá na casa de Obed-Edom. Era o símbolo da presença do Deus de Israel. O Senhor ajudou os levitas, que também estavam no cortejo, e levavam a Arca da Aliança do Senhor. Oferecia-se em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros ao Deus de Israel. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e chefe também dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel, unanimemente, fez subir com muita alegria a arca da aliança do Senhor. E eles faziam isso ao som dos clarins, das trombetas, dos símbolos, e faziam ressoar alaúdes e harpas, e o som se ouvia de longe. Você viu o cortejo? O rei, a maior autoridade política e militar da nação, marcha à frente do povo. Juntamente com eles estão os príncipes da nação, os responsáveis, os representantes, os anciãos da nação, os pais da nação, não é? Os respeitáveis dentre a nação. Você viu o cortejo? Os maiorais dentre os guerreiros. E eu fico imaginando, possivelmente armados de suas espadas, lanças, escudos. Temos alguns militares aqui no nosso meio. Imagina o coturno brilhando, a fivela do cinto brilhando. Homens firmes. Eles marcham ao redor da arca. Os sacerdotes e levitas ministram. Que coisa poderosa. Há uma representatividade nacional tão intensa que o texto diz: todo o Israel fez subir a arca, todos eles estavam representados ali. Eu fico imaginando o brilho nos olhos, eu fico imaginando a postura. E aí o texto bíblico vai dizendo assim, então, deixando para nós que há um movimento amplo, coeso, unido, um só coração, um só propósito, um só desejo, uma alegria, um júbilo, um prazer, uma motivação. Deus valorizado, Deus entronizado, Deus reconhecido, Deus buscado. Essa era a decisão da nação inteira, das famílias inteiras. É isso que nós queremos. E aí o versículo 10 do capítulo 16, versículo 11, do capítulo 16, Davi dá 3 conselhos, 3 ordens para o povo, que ecoam pelos séculos até hoje. A primeira diz: buscai o Senhor. A ideia de buscar o Senhor é a quem buscar. Não é buscar Baal, não é buscar Moloque, não é buscar o dinheiro, não é buscar os títulos, não é buscar fama, não é buscar sabedoria humana, prazeres humanos. Aqui, quando o texto diz, e Davi, como um profeta cheio do Espírito Santo, diz: buscai o Senhor, ele está colocando uma pessoa. Buscai o Senhor, buscai o Deus. Irmãos,
eu tenho que viver, eu tenho que adquirir dinheiro, você também tem, nós temos contas para pagar, nós temos nossos sonhos, nós queremos estudar nossos filhos, nós queremos cuidar da aposentadoria, nós temos que dar conta da vida, nós queremos melhorar uma série de coisas. Irmãos, mas nós devemos ter certeza que o altar da adoração está em pé na nossa vida. Enquanto a gente busca essas coisas todas, a gente precisa ter certeza que o altar da adoração está em pé. E todo momento nós nos inclinamos em adoração diante do Senhor, enquanto estamos atrás das nossas responsabilidades diárias. A ordem do texto para mim e para você é: buscai o Senhor. Diga comigo: buscai o Senhor. Irmãos, esse texto era para um povo que não podia ficar incomodado. Aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo era o povo da promessa. Aquele povo era o povo da aliança. Eles eram descendentes dos patriarcas, mas Davi queria lembrar a eles que ser descendentes dos patriarcas e nominalmente povo de Deus não lhes havia garantido absolutamente nada, porque então eles estavam naquela tragédia. Você saber que é povo de Deus, irmãos, não te priva da responsabilidade de buscar a Deus. Saber que é povo de Deus não nos coloca numa posição de eu sou de Deus. Irmãos, Israel também era, a igreja primitiva também era, Jesus era o Filho do Deus vivo, e você vai ver a agenda dele resguardada para buscar o Pai constantemente. Diga comigo: buscar o Senhor. Diga comigo: eu preciso buscar o Senhor. Levante uma de suas mãos se você vai dizer isso com muita verdade. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. O texto prossegue dizendo: buscai o Senhor e buscai o seu poder. Irmãos, os nossos títulos nos conferem poder. As nossas experiências nos conferem poder. O nosso patrimônio muitas vezes nos confere poder. A nossa experiência, não sei se já disse, nos confere poder. Só que esse poder não vale de nada em alguns momentos da vida. A palavra de Deus diz para mim: buscai o seu poder. Aqui fala, irmãos, de uma grandeza que não é nossa, não nos é inerente. Aqui fala de uma sabedoria que nós não temos. Aqui fala de algo que não é desse mundo. O texto diz: buscai o seu poder. Aqui fala de algo, irmãos, que nós não conhecemos. Aqui fala de algo distante de nós e da nossa natureza. O texto fala: buscai o poder do Senhor. Ou tem a ver com a capacitação do Senhor. Ou tem a ver com aquilo que Deus faz e a gente não pode fazer. O poder de Deus, irmãos, tem a ver com aquela manifestação que põe que é um divisor de águas na nossa vida, na nossa história. O poder de Deus fala daquilo, irmãos, que transforma, que liberta, que opera, que muda a mente. O poder de Deus fala da ação de Deus, da operação de Deus que envergonha Satanás, que põe limites na nossa vida, na nossa história, que nos leva para um outro nível. E Davi, então, agora abençoando o povo, diz o seguinte: buscai o Senhor e buscai o seu poder. Muitas vezes, irmãos, se nós formos sinceros, as nossas orações, e se você olhar bem, ela tem a ver com o que nos faz poderosos. As nossas orações, irmãos, muitas vezes têm a ver com os nossos interesses e nossas conquistas, porque nossos interesses e nossas conquistas nos faz poderosos. Diante dos cunhados, diante dos ex-colegas de faculdade, diante das pessoas da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: diante de espíritos imundos, diante de Satanás e suas hostes, diante das tribulações, diante das lutas, diante, irmãos, das tentações, diante das propostas desse mundo, o que faz você e eu poderoso é o poder de Deus ao qual nós devemos buscar. É um conselho bíblico para mim e para você: buscai o poder de Deus. Responda para você mesmo: você está cheio do poder de Deus? A minha e a sua vida, a minha e a sua influência por onde andamos, a maneira como a gente dirige louvor aqui, como a gente dirige o carro lá, a maneira como a gente dá aula na nossa escola, ou como a gente recebe aula na nossa escola, a maneira como a gente lidera a nossa cela, cria os filhos, prega. Ela diz para Satanás, irmãos, que nós estamos cheios do poder de Deus. O nosso casamento, não é? Ele diz que nós estamos cheios do poder de Deus, que a gente flui
no poder de Deus? As respostas que nós damos àqueles que nos ofendem, elas dizem que nós estamos cheios do poder de Deus. Nós não podemos viver uma vida enganada, irmãos. A palavra de Deus diz para mim e para você: buscai o Senhor. E buscai o quê? Buscai o quê? O seu poder. Levante a sua mão. Diga comigo: eu vou buscar o poder de Deus. A última coisa, buscai a sua presença. Interessante. Primeiro, a identidade. Segundo, a ação, a capacitação, a grandeza. Terceiro, a comunhão. O texto diz: buscai constantemente. Diga comigo: constantemente. Buscai constantemente a sua presença. Para sempre, diz algumas versões. É falar da nossa intensidade. É falar de gente que quer achar. Não é gente que desistiu de procurar. Não é gente que cansou de procurar. Não é de gente que já procurou e não procura mais. Hoje, aqui nessa manhã, talvez eu e você tenhamos que olhar para a vida e ou decidir buscar Deus com mais intensidade. Buscar a sua presença com mais intensidade. Buscar a sua companhia. Buscar a sua proximidade. É querer estar perto. Você viu já os seus filhos ou seus netos? Você lembra? A gente que já teve filho ou neto ou sobrinho, é só você olhar. Num determinado momento as crianças estão soltas, elas estão para lá ou estão para cá. Mas daqui a pouquinho elas param, elas levantam a cabeça. Aí daqui a pouco elas vem o pai e vem a mãe. Pronto. O pai e a mãe está perto. O pai e a mãe está presente. Já viram isso? Quem tem filho? Às vezes eles não bastam só ver. Eles precisam chegar, dar um toque na gente, etc. e tal. O texto diz para mim e para você: buscai sempre a sua presença. Sabe por que nos falta às vezes consolo? É por causa da ausência. É por causa da distância. Sabe por que nos sobra raiva? É por causa da distância. Sabe por que a gente está cheio de desequilíbrio? É por causa da distância. É por causa da desobediência. O texto bíblico diz para mim e para você: buscai a sua presença. A presença do Senhor gera reverência. A presença do Senhor gera temor. A presença do Senhor norteia o meu comportamento, o meu pensamento, a minha fala. Gente, chega a hora na vida em que tudo perde o valor. Eu me lembro, eu vou dar 2 exemplos meus, me permitam, muitos de vocês me acompanharam. Eu me lembro quando eu abri o meu atestado médico, e estava lá um tumor na cabeça. Eu pude vê-lo. A foto estava lá. E assentado ali na minha casa, sozinho, a pergunta era: eu não entendo esse negócio, é benigno ou é maligno? E agora, como é que tira? Ô gente, o que vai ser da minha vida? Sabe o que sobra nessa hora? Nada. Esses dias, fui fazer um exame na UTI, fui fazer um exame aqui, uma tomografia coronariana. Irmãos, eu estava crente que eu ia sair dali para a UTI. Que o meu irmão tinha saído dali para a UTI. Eu pensei, é comigo também, é a mesma coisa. O que sobra em algumas expectativas na vida? Seu título não vale nada. Seu dinheiro não vale nada. A educação que Deus deu para os filhos, nada. As pessoas podem acompanhar você até um determinado momento. A partir dali é só você. E aí, irmãos, o que define tudo é se Deus está presente. É se Deus está presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já vivi isso algumas vezes. Me lembro de uma vez. Estava numa UTI. Pensa numa noite chuvosa, fria. Sabe daquelas que a gente quer ficar em casa? Eu estava dentro de uma UTI e estava com uma dó tão grande, porque ali dentro estava uma irmã querida desta igreja, era membro desta igreja. E eu pensei, eu vou sair daqui, meus minutos estão acabando, e ela vai ficar aqui sozinha. Você sabe, né? É sozinho. E eu me lembro naquela hora ela dizer para mim, e depois de eu ter orado com ela o Pai Nosso, depois da gente ter recitado o Salmo 23 juntos, depois de estar ali com ela alguns momentos, eu precisava ir embora. Eu tinha que ir, não podia ficar. Ela olhou para mim já bem fraquinha
E ela olhou para mim e falou o seguinte: pastor, o senhor me abençoa. Pus as mãos naquela serva do Senhor e abençoei ela de todo jeito que eu podia. Maior intensidade do meu coração. E saí dali sabendo que a única coisa que ela tinha a partir daquele momento era a presença poderosa do Deus diante de quem ela havia vivido a vida. Eu imagino que você está buscando. Eu só quero estimular. Eu só quero insistir com você. Eu só quero persistir com você. Separe o seu melhor momento do dia para buscar Deus. E quando paro para buscar Deus, eu busco a Deus por mim, busco a Deus pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha célula. Busco a Deus por essa igreja. Eu quero encerrar esse tempo e eu peço perdão a você, porque nós vamos levar mais 15 minutos ainda para celebrar a ceia do Senhor. O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, você não precisa abrir a Bíblia, só anote. Davi está morrendo. O fim da vida chegou. Ele já vê que agora ele não vai mais, acabou. Ele olha para o filho dele, Salomão, que agora representava a continuidade, a força. Ele havia acabado. E você sabe, né, que quando você acabar, a menos que você for arrebatado, tudo vai continuar sem você. E Davi está olhando ali e falando, puxa vida, eu estou indo. E ele está morrendo. E é interessante que ele morre, né? Daqui a pouquinho ele vai morrer, como havia vivido a vida. Preocupado com a presença do Senhor. E aí ele diz assim para o filho dele: tu, meu filho Salomão, conhece bem o Deus do teu pai. Serve-o de coração íntegro. Serve-o com alma disposta, com toda a força. É o que Davi disse para Salomão. É um bom conselho de nós pais. Não é? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. O Senhor conhece todas as intenções do coração do homem. Se você buscar o Senhor, meu filho, Ele vai se deixar achar. Se você o deixar, Ele vai rejeitar você. Eu acho linda a promessa. A promessa diz assim: se você o buscar, Ele vai se deixar achar. Percebe? Como viveu a vida, Ele está conduzindo outros a buscarem o Senhor. O meu apelo, aliás, meu apelo para você é que você busque o Senhor. E o meu desejo é que, enquanto o Senhor me der a oportunidade de usar esse púlpito que com tanta honra me foi conferido, você nunca me ouça um discurso que não tem a ver com isso aqui. Eu queria que você levantasse aí onde você está. Preciso que a mesa da ceia seja trazida até aqui à frente. Os diáconos e o pastor José Carlos pudessem vir me ajudar, por favor. Amém. Que bom. Eu acho que está faltando alguém, é isso? Já está resolvendo, pronto. O pessoal já está resolvendo. Ali, ó, 2 para cá. Isso, excelente. O que nós vamos fazer agora, irmãos, é cumprir uma das ordens de Jesus. E a ordem de Jesus é fazer isso. Fazer isso em memória de mim, não é? Peguem do pão, peguem do suco da uva, façam isso em memória de mim.
Quero chamar você nessa hora, enquanto nós nos preparamos aqui, a curvar a sua cabeça um instantinho e checar se você está em condições de participar dessa mesa. Eu não posso dizer se você está ou não em condições agora, mas você pode. E diante de Deus aí abrir o seu coração e perceber nos valores do Senhor se os teus estão de acordo com os dele. Se não estiver, uma boa oportunidade de você se arrepender agora, corrigir aquilo que está errado, pedir perdão, não é? Colocar no coração que você vai pedir perdão, colocar no coração que você vai consertar, enfim, essas coisas todas, para que nem eu nem você venhamos colher aquilo que o Senhor diz que colhe, aquele que participa de modo indigno. Então é uma hora de muita responsabilidade, é uma hora de vida ou de doença, é uma hora de vitória ou de derrota, a gente decide. Responsabilidade é nossa. Se precisar alguma coisa aí, já clama pelo sangue, receba o perdão, né? Disponha-se a acertar, a consertar, disponha-se a se levantar e aí participe. Essa hora é sua. Aproveite esse momento aí. Teu povo se aproxima diante de ti com muita ousadia, não por nós, mas pelo sangue que foi derramado, sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ah, Deus, nos alegramos em celebrar esse momento diante de ti. Consagramos aqui o pão, consagramos o suco. Ah, nossos olhos se voltam para ti, olhamos para ti. Ao cumprir essa cerimônia aqui, nós não queremos só mais um rito. Nós queremos dizer para o Senhor que buscamos o Senhor, buscamos a sua presença, buscamos o seu poder. Continue bem aqui com a gente nessa hora, para a glória tua. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua
voz, cante. Eu sei que tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. É o privilégio que a igreja tem de obedecer uma ordenança de Jesus. Até aquela noite era feita a Páscoa, matava o cabrito e outras coisas mais. Mas naquela noite em diante, o Cordeiro de Deus foi sacrificado em teu lugar, em nosso lugar, e melhor ainda, foi sacrificado para nos tornar livres. Livre do pecado, livre da condenação. Então, aquela noite, ele pega o pão e diz assim: este é o meu corpo, que é rasgado por vós. Eu fico pensando, se eu fosse Jesus, eu ia passar pela rua do fundo e me mandava, porque a coisa foi feia. Não foi brincadeira. Não a traição, não a negação, mas a judiação.
O negócio foi terrível. Mas a tristeza dele naquele momento foi compensado com a presença dos anjos confortando. Quando Deus falou, não, você tem que ir, vai até o fim. Meu irmão, eu te convido para ir até o fim. Não sei até onde vai ser o teu fim. Eu já não esquento muito a cabeça com esse negócio. Já vivi o suficiente para ver netos, filho tudo daí. Já vi muita coisa, muita coisa. Tem coisa que às vezes entristece a gente. Mas nesse momento de tristeza, você lembra que Jesus foi sacrificado e falou que o corpo dele é para a nossa fortaleza. Que Deus nos abençoe. Junto comigo. Logo após ter distribuído o seu corpo, o símbolo do seu corpo, ele pega o cálice e diz assim, isso aí é o meu sangue. O sangue até aquele momento cobria o pecado. Era matado um cordeiro, uma vítima, e cobria o pecado. Mas daquele momento em diante, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nesse momento que o inimigo começa a acusar a gente, mas é um momento muito sério você falar, olha, eu vou participar do sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Participemos junto, vai lá. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos de lembrar, de fazer, vivenciado, ó Deus, o teu amor que foi derramado por nós. Muito obrigado. Por favor, Senhor, aproxima de cada vida que agora está sentindo alguma tristeza, alguma coisa que perturba, e coloca nesse coração a alegria da tua providência. Muito obrigado, porque Jesus foi até o fim. E, por favor, segure nossas mãos para que possamos ir até o fim e ser recebidos na glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, infinito amor de Deus, a graça de Jesus, e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus nessa face da terra. E essa igreja seja uma igreja como farol mostrando o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.